Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta quarta-feira, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, para orarmos juntos, estudarmos, para podermos transmutar essas energias mais pesadas, negativas, em energias positivas, os sentimentos de medo, agonia, tristeza, em sentimentos de esperança, em sentimentos de amor, de gratidão. E assim juntos, nós vamos doando o que há de melhor em nós, para que a espiritualidade amiga possa ter este material energético para transmutar em medicamentos e cuidar de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que nós envolvemos nas nossas preces, nos nossos pensamentos e sentimentos. Sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria, recebo todos vocês. E nos lembremos que o grande Mestre Jesus é o nosso coordenador, é aquele que cuida de nós, é aquele irmão querido que está sempre presente, lembrando das suas palavras, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará. Então, que nosso querido Jesus possa sim estar aqui conosco, que nós possamos nos concentrar e perceber a sua energia, nos envolvendo, nos abraçando, e a gente vai sentindo uma leveza, a gente vai sentindo uma diferença nas nossas vidas, no nosso pensar, no nosso agir. Então, sejam muito bem-vindos e que o nosso momento de hoje seja abençoado e maravilhoso para todos nós. Que os nossos lares sejam iluminados, as nossas águas fluidificadas, os nossos amigos, familiares encarnados ou desencarnados assistidos, aqueles que residem conosco também tratados, e que assim nós possamos sentir essa luz no nosso peito, que vai ampliando, ampliando, envolvendo as outras almas próximas, até que nós formamos uma grande corrente de luz, de positividade, de energia e de amor. Sejam bem-vindos. Bom, vamos ver aqui quem já está online. Zélia, Didi, Rafael Ferreira, Maurício Duval, Débora Preciado, Liliana, Osanira, Bartira, Marlene, Estela, Lúcia, Marisa, Fernanda Soares, Ângela Beatriz, Vera Viana, Magda, Roberto Ferreira, o Grupo Vocal União e Harmonia, Catuche Teshima, boa noite, sejam todos bem-vindos e boa noite a você que não deixou a sua mensagem no chat, mas que está aqui nos auxiliando e nos acompanhando. A lição de hoje é de um livro chamado Rumo Certo. Acho que aqui está melhor, né? Este livro é autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Às vezes, naquele corre-corre, né? Eu não defino muito o tema antes, e aí hoje, por volta da hora do almoço, do intervalo, eu falei, nossa, eu quero uma mensagem assim que toque o meu coração e que toque o coração das pessoas. Aí peguei esse livro, fiz uma pequena prece e pedi ao acaso, né? Porque a gente sabe que não tem acaso, tem presença espiritual cuidando de nós. Que nos mostrasse uma lição que fizesse bem às nossas almas e que a gente pudesse escutar com o coração e que todos pudessem ser beneficiados com a leitura de hoje. Aí saiu esse texto, o capítulo 23 do livro Rumo Certo, cujo título é Autoaprimoramento. O autoaprimoramento tem como sinônimo o autoaperfeiçoamento, a melhora
de nós mesmos, né? E Emmanuel faz um texto que eu poderia ler o texto para vocês e pronto, já estaria dado uma mensagem maravilhosa. Mas nós vamos comentar o texto. Mas é um texto que tocou profundamente a minha alma. Vamos escutar em silêncio, com atenção, para que essa energia da leitura do texto já possa começar a modificar a nossa, o nosso interior, né? O nosso sentimento, a nossa visão da vida, tá certo? Autoaprimoramento. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos-nos. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos e tristes. Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um fato muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não há dúvidas. Porém, é urgente saber como fazer construtivamente as necessidades e os problemas do mundo íntimo. Reconheçamos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuráveis recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo que sentimos, pensamos, falamos ou fazemos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente a atenção e auxílio do cuidador, conforme os frutos que venha a produzir. É grande a lição, mas é tão bonita, né? Aqui Emmanuel começa falando quantas vezes nós escutamos dos nossos amigos e familiares aqueles diálogos, aquelas confidências menos felizes, e a gente, inúmeras vezes, nós temos este diálogo conosco mesmo. Nós entramos numa espécie de tristeza
Porque nós começamos a nos cobrar quem ainda não somos, os erros que ainda cometemos, as dificuldades que ainda lidamos, as doenças que trazemos conosco. E tantas vezes nós tecemos esse diálogo conosco mesmo, através de culpas, de medos, de desequilíbrios, que nós ficamos tristes e entramos em conflitos interiores. Então, Emmanuel fala que as nossas tendências pouco construtivas, elas ainda fazem parte das nossas características individuais. E por que que ainda fazem parte? E nós nos perguntamos de que modo semear a luz e sermos luz, se muitas vezes a gente ainda está afinizado com a sombra. Então, diante disso, é a explicação das inúmeras vezes que nós ficamos introspectivos, ou seja, nós conversando conosco mesmo, sabe? Nesse diálogo que a gente fica muitas vezes insatisfeito de termos noção dos nossos erros, das nossas dificuldades, e ficamos tristes porque gostaríamos, às vezes, de sermos melhores ou termos feito melhor, né? Mas aí Emmanuel traz uma reflexão muito bonita e ele nos pergunta: o que seria da vida se os doentes fossem proibidos de trabalhar, mesmo dentro das suas condições? Por exemplo, se uma pessoa com glaucoma fosse proibida de trabalhar, se uma pessoa que teve a perna amputada no acidente fosse proibida de trabalhar, se uma pessoa que nasce com síndrome de Down fosse proibido de executar as suas atividades, se uma pessoa que está fazendo um tratamento de um mioma ou de repente um tratamento hormonal fosse proibido de trabalhar, o que seria do mundo se não fosse permitido aos imperfeitos, aos doentes trabalharem? Possivelmente 95% da população não estaria trabalhando. A gente percebe que às vezes a pessoa tem uma hipertensão, toma um remédio, vai trabalhar. Nós percebemos às vezes que a pessoa tem um problema na coluna, mas mesmo assim é motorista de ônibus. Nós percebemos que às vezes a ajudante que está na nossa casa, ela tem uma hérnia de disco, mas ela cuida e vai trabalhar também. Quantas vezes nós tomamos um remédio para melhorar um sintoma de dor de cabeça, de enxaqueca, e vamos para uma reunião trabalhar? O que seria do mundo se fosse impeditivo os doentes de trabalharem? Tanto os doentes que têm o diagnóstico, quanto aqueles que estão em tratamento, quanto aqueles que já têm uma cura, mas devem ficar numa observação, como um paciente que enfrentou um câncer e que tem que ficar em observação por alguns anos, né? Nada impede a gente de viver, de trabalhar e de dar a nossa colaboração. E aí Emmanuel questiona: quais os benefícios que nós traríamos no mundo se as escolas fossem fechadas para os ignorantes, para aqueles que têm dificuldade de aprender? Por que Emmanuel faz essa comparação? Quem é que habita o planeta Terra como um mundo de provas e expiações? Somos nós, os ignorantes, os imperfeitos ainda. Somos nós que temos uma dívida grande com as leis divinas e viemos aqui, sim, resgatar essas dívidas para poder pagá-las, para poder nos liberar deste peso de ser um devedor perante o Pai. Quantas provas, quantas expiações estão sendo realizadas neste momento em todo o planeta? Provas individuais, provas coletivas, né? Então a Terra é uma grande escola e nós somos os alunos ignorantes em busca de luz, de paz, em busca de sabedoria. Então, quando a gente não se julga digno de estar aqui,
por achar que somos muito ignorantes, muito imperfeitos, nós estamos desqualificando esse aprendizado que nós podemos ter na escola da vida. É por isso, só um minutinho, meu celular caiu. Desculpa, é porque tem um texto que eu vou ler do celular, então eu não posso deixar ele no chão. Então, se a escola é para aqueles que não sabem aprenderem, se a escola é para aqueles que têm dificuldade de aprender sozinhos, para poder aprenderem novamente, quantas vezes for com o auxílio de um professor. Se o trabalho edifica o homem, e se nós não conseguimos achar ninguém perfeito que ocupe, né, este tempo e esse espaço na Terra, ninguém perfeito. Então, nós temos que contar com as pessoas de boa vontade e com as pessoas que desejam fazer e aprender o seu melhor. Por isso que nós continuaremos trabalhando incansavelmente na prática do bem, porque é este trabalho que vai auxiliar o nosso processo de autoiluminação, de autoaprimoramento. É por isso que quanto mais difícil for aprender as leis divinas, mais viveremos e trabalharemos e estudaremos para compreendermos essas leis. Porque quando estivermos cientes de que o trabalho enobrece, mas o trabalho cura, e que a nossa frequência na escola da vida é importantíssimo não sairmos, né, não abandonarmos este aprendizado, aí a gente vai estar com a nossa consciência plena de forças e de luz para dar continuidade ao nosso objetivo encarnatório. Emmanuel continua aqui falando o seguinte, que a gente precisa de ficar feliz por já conhecer as nossas fraquezas e por saber defini-las. Então, eu me canso muito à tarde, eu rendo melhor no meu trabalho de manhã e à noite, o outro sabe que gosta de área de exatas e não de humanas, o outro sabe que gosta de trabalhar home office, o outro não. Tem gente que sabe que gosta de ajudar na sopa, mas não gosta de distribuir cesta básica. Tem gente que gosta de trabalhar em pequenos grupos, outros em grandes grupos, né? Então, nós já sabemos disso. Quais as nossas fraquezas? Os nossos medos, as nossas culpas, as nossas autocobranças, a gente já sabe disso, pontuar, né? Então, quando a gente está, por exemplo, que tem uma TPM, uma tensão pré-menstrual, se eu já sei que eu tenho, quando começam os sintomas, eu já sei o medicamento que eu vou tomar, qual o exercício, se é bolsa de água quente. Cada um tem a sua forma de cuidar da sua TPM. Agora, até saber que é TPM, a gente pensa que está maluco, né? A irritabilidade, aquela coisa, o mau humor. Aí ainda bem que alguém nos ensinou que existe a TPM. Então, isso já é um grande avanço. Então, Emmanuel fala para a gente ficar feliz por já conhecermos as nossas fraquezas e defini-las. Isso é meio caminho andado, né? Porque se a gente ignora quem é, onde estamos, quem somos, os nossos objetivos, o que precisamos fazer, fica muito mais difícil a gente se encontrar na vida. Vamos dar um exemplo. Se eu estou, né, em um ônibus para viajar, e aí eu quero sair daqui e ir a uma cidade tal. E tem várias cidades pelo caminho que eu nem me importo em saber. Quando esse ônibus para, ou quebra, ou precisa de uma ajuda,
Como é que eu vou informar o outro pelo celular? Se eu não sei onde eu estou, eu não sei que estrada eu peguei, qual rodovia que eu estou, é mais difícil dar as informações. Agora, se eu olho o trajeto que o ônibus vai fazer, não. O ônibus vai sair daqui, vai passar em Valparaíso, depois ele vai passar. Esqueci o nome da cidade. Depois chega Cristalina, depois vai a Pires do Rio, depois passa na entrada de Ipameri, chega em Catalão, Araguari, Uberlândia, Uberaba. Pronto, cheguei em Uberaba. Então, o seu trajeto, né? Me ajuda muito mais a entender. Se eu estou dirigindo um carro e vou procurar uma casa, como que eu vou achar essa casa se eu não sei o bairro? Como que eu vou achar essa casa se eu não sei o número? Então, a falta de informações atrapalha o processo da solução dos problemas. Eu preciso de me informar. Se você está com uma batedeira de bolo que não está ligando, o que é a primeira coisa que a pessoa pergunta? Quanto é 110 ou 220 para poder ligar na tomada e procurar o defeito? Informações básicas. Então, por isso que Emmanuel fala para a gente se felicitar por já sabermos muito de nós, das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas dificuldades, das nossas cobranças. Porque a gente já sabendo quem é, onde acertamos, onde erramos, o que acontece? Nós podemos traçar os planos de melhoria. Nós podemos descobrir a melhor forma, com o menor sofrimento, de seguirmos adiante nesse burilamento que nós estamos passando por esse processo, por essa transição planetária. Então, olha a frase de Emmanuel. É urgente, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e os problemas do nosso mundo íntimo, e não ficar chorando inutilmente que não vai resolver, e nem ficar presa no beco da autopiedade. Se eu fico com pena de mim, acho que eu estou sofrendo demais, eu vou ficar sem forças, criando crenças negativas para poder enfrentar a vida, né? Se eu fico de outra forma, como ele fala aqui, construindo negatividades a respeito das nossas necessidades, eu não vou ter esperança, não vou ter força e não vou começar a fazer de forma diferente. Então é necessário eu compreender as dificuldades, mas agir, pensar, falar de uma forma positiva, para que eu não perca minha encarnação com negativismos. É fácil? Não. É muito difícil. Principalmente quando a gente está no auge da crise, no auge da dificuldade, do problema. Mas ele pede que a gente faça isso, não é para a gente virar santo, é para a gente se ajudar e para a gente poder se reencontrar, reunir forças internas para podermos seguir adiante e melhorar. Isso é que é importante a gente absorver, né, desse ensinamento. Aí Emmanuel fala que nós precisamos, ao invés de ficar com autopiedade, choros inúteis, nós precisamos de trabalhar na edificação do bem de todos, fazer o bem. Então, quem é Jesus? Qual a chave que Jesus deu para abrir a porta, né? Para que a gente saia dessas mesmices? Jesus falou que quem seguir ele vai ser reconhecido pelos frutos. E o que são os frutos? São as nossas ações no bem. Como estão as nossas ações no bem? Será que nós estamos presos dentro da nossa casa, no conforto do nosso lar,
pensando apenas na nossa família, no bem-estar só dos familiares? Será que nós não acordamos para auxiliar os miseráveis que estão visitando este mundo junto com a gente? Os miseráveis de dinheiro, os miseráveis de saúde, os miseráveis de qualquer espécie, né? Será que nós estamos fazendo ações em benefício dos nossos semelhantes? Aí, Emmanuel coloca o seguinte: o que nós estamos realizando com o tesouro das nossas horas? O que significa isso? Como estamos gastando o nosso tempo? Em um dia de 24 horas, como que a gente está otimizando esse tempo? O quanto desse tempo eu estou dedicando ao meu aperfeiçoamento, aprimoramento, ao do próximo, à boa ação, né? Então, ele fala aqui de uma forma muito importante. Procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios, sem desculpismos, sem escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Olha que tapinha que nós levamos agora, né? Pá! Né? Como que a gente não fica, às vezes, se queixando, né? Como é que você está? Eu tô bem, nossa, mas aqui a coluna tá complicada, tal, né? Às vezes a gente tem até preguiça de perguntar como é que você tá, né? E além da gente fazer as queixas, a gente fica se autocondenando, né? Eu estava contando para uma amiga que essa semana eu estava resolvendo muitos problemas e numa ansiedade assim para resolver, deixar tudo prontinho, né? Aí comecei com aqueles pensamentozinhos, né? Nossa, mas a ansiedade, né? Você precisa de ficar ansiosa, sim, né? Essa preocupação tá demais. E comecei a me cobrar. Comecei a me cobrar de uma forma bem intensa. Do tipo assim, como que você tá nesse nível de impaciência, de cansaço, né? E quando eu vi que eu estava me cobrando bastante, eu falei, pera lá. Eu falei, pode parar. Falei comigo mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui até o banheiro, tranquei a porta, olhei no espelho e falei, Bia, você está de parabéns. Me abracei assim e falei, quantas coisas você fez nesse último mês que às vezes demoraria meses para fazer. Quantos aprendizados você teve, quanta boa vontade, quantas escutas você deu. Então, às vezes, perder a paciência, às vezes ficar com medo, às vezes entrar no processo da ansiedade, isso tudo é normal, é porque é muita informação. Então, você está de parabéns. E é por isso que eu gosto de você. Você está fazendo um bom trabalho. Ah, falei. Falei, me dei colo, me acolhi, sabe? Só faltou o beijinho no ombro, sabe? Então, eu mudei minha energia porque eu estava entrando uma onda de ficar me cobrando por coisas que eu ainda não tinha feito, por absoluta falta de ter como fazer, porque o dia não tem 48 horas, são 24. Então, o que eu escolhi? As prioridades. Ficaram coisas para trás. E isso estava me mobilizando. Mas eu fiz isso. E foi muito bom eu fazer isso comigo mesmo. Porque eu falei, a ansiedade, o medo, a preocupação, isso é apenas um pensamento. E Louis Hay falava, isso é um pensamento e todo pensamento pode ser mudado. Ao invés de eu entrar numa autocobrança e de me bater, né? Me cobrando porque eu não tinha cumprido 100% do plano, eu me acolhi e dei parabéns por tudo que eu consegui fazer. Gente, foi libertador. Aí sabe o que aconteceu?
Eu entrei num processo de leveza, de acreditar que tudo ia dar certo, e aí parece que a coisa assim, ó, os caminhos floriram e abriram. Parece assim que Maria passou na frente e foi jogando pétalas de rosa. Do tanto que tudo deu certo e consegui concluir o que precisava. Então é exatamente isso que Emmanuel fala, né? Parar de ficar com autopiedade, a queixa, né? Claro que no momento da terapia a gente vai usar o horário para queixar, né? Mas eu estou falando fora do momento da terapia, tá certo? Eu estou falando o tempo todo, né? Aí, Emmanuel começa. Busquemos agir, servir e melhorarmos-nos sempre. Se eu faço algo agora e não está correto, eu vou fazer melhor depois. Eu não vou desistir e nem me cobrar e me autopunir. Entende? Então, eu estou muito querendo fazer um peixe aqui e tal. Nunca fiz. Ah, saiu mais ou menos. Eu não vou desistir de fazer peixe porque eu errei. Ah, o próximo vai ser melhor. Mas eu já consegui fazer esse. Entendem o que eu estou falando com vocês? Então, Emmanuel termina o último capítulo assim. Em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, vamos doar aos outros o melhor de nós. Olha que coisa importante isso. Então, se eu vou buscar um pão, eu vou buscar com amor aquele pão que o outro vai comer. Se eu estou numa repartição pública para dar informações, eu vou falar com leveza, com carinho para aquele que está precisando de mim. Se eu estou no meu consultório, eu vou entender aquele outro que precisa de uma força naquele momento. Por mais que eu enxergue algo difícil, complicado, é me colocar no lugar do outro para levar tudo que for leve e amoroso. A gente, até para pedir uma oração, a gente pode pedir com gentileza e levando amor e gratidão àquele que está orando por nós. Até para dar um presente, a energia quando eu dou o presente é muito diferente da forma como eu vou doar esse presente. Tudo, tudo. Até quando eu oro pelo outro. Quando eu oro com amor, faz a diferença. Então é sentir, pensar, falar e fazer o melhor para o outro. E com isso nós vamos aprendendo também a fazer o melhor para nós. Porque todos nós merecemos amor. Merecemos amar. Merecemos sermos amados por quem somos. E a última frase da lição que Emmanuel fala. Cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha produzir. Quem somos nós? As árvores. O que são os frutos? As nossas ações. Quem é o grande pomicultor? O nosso Pai Deus. Então, nós sempre estaremos recebendo atenção e auxílio do Pai. Através dos outros. Às vezes somos instrumentos, né? Quantas vezes a gente ajuda alguém e foi aquele anjinho da guarda da outra pessoa que pediu para a gente ajudar, né? Então, a lição de hoje nos traz a importância de não ficarmos perdidos no caminho da vida, mas é de nós auto-aprimorarmos. Não é aprimorar o carro que eu compro, é importante? Sim. Aprimorar a reforma da minha casa e tudo. Não. Auto-aprimoramento. Eu melhorar o meu diálogo, a minha visão comigo mesmo. É o auto-amor, a autoestima, o auto-perdão. E eu queria completar essa lição com um trecho aqui
de uma lição aqui que a Lois Hay fala, né? Olha que coisa linda. Porque quando a gente pensa, como que eu posso melhorar? Se vem essa enxurrada de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, de negatividade na minha vida, né? Aí Lois Hay fala, é apenas um pensamento, e um pensamento pode ser mudado. Todos os acontecimentos que você vivenciou na sua vida até agora foram criados pelos seus pensamentos, as suas crenças do passado. Eles foram criados pelos pensamentos e pelas palavras que você falou ontem, semana passada, no mês passado, há 40, 50 anos atrás, dependendo da sua idade, né? Então, isso é passado, acabou. Agora, o importante é que nós sabemos, como Emmanuel falou, fiquemos felizes, a gente já sabe o que a gente erra, quem a gente é. Agora é começar de novo, é escolher pensar, acreditar e dizer agora. Então, são esses pensamentos a partir de agora que vão criar o nosso futuro. Então, o ponto do nosso poder, o poder do autoaprimoramento, da reforma íntima, o poder de nos darmos, de termos uma maravilhosa autoestima, de nos amarmos, está agora, neste momento. E ele está sendo formado para vivenciarmos amanhã com os pensamentos que estamos tendo agora, né? Então, repare, o tempo todo repare o que você está pensando neste momento. É negativo, é positivo a seu respeito? É esse o pensamento que vai criar seu futuro. Então, repare, fique atento e mude. É apenas um pensamento. E todos os pensamentos podem ser mudados. Se nós ainda estamos colhendo coisas de pensamentos negativos lá atrás, de cobranças e tudo mais, de autopiedade, agora nós já temos consciência. Vamos fazer diferente. E preparando para a nossa oração final, eu vou fazer uma leitura aqui que eu vou já completar com a nossa oração, certo? É uma leitura também da Lois Hay que eu achei muito bonita, muito pertinente. Quem quiser fechar os olhos. Este é um novo dia e eu sou um novo eu. No infinito da vida em que estou, tudo é perfeito, pleno e completo. A minha vida é sempre nova. Cada momento da minha vida é novo, fresco e é essencial. Eu uso as afirmações para criar exatamente o que eu quero. Este é um novo dia, portanto, eu sou um novo eu. Eu penso diferente, eu falo de forma diferente, eu ajo de forma diferente. Os outros me tratam de forma diferente. O meu novo mundo é um reflexo do meu novo pensamento. É uma alegria, é um prazer plantar novas sementes, porque eu sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Está tudo bem no meu mundo. Pai amado, nesse instante nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos as bênçãos de estarmos juntos, orando, aprendendo, sentindo essa energia pulsar, formando essa grande rede corrente de orações. Pai querido, abençoa todos nós que aqui estamos.
Que possa esse banho de luz retirar todos os miasmas negativos. E que esses miasmas, essas energias negativas por nós criados ou a nós enviados, possam serem transmutados em luz, em gramas e florzinhas para fazer um tapete sobre os nossos pés. Que nós possamos, neste momento, agradecermos a beleza dessa vida, dessa natureza que todos os dias nos brinda com espetáculos maravilhosos. Agradecermos a presença de tantos anjos disfarçados de amigos, de tantas afinidades que estão no nosso grupo familiar, no nosso grupo de trabalho. Agradecemos a oportunidade de trabalharmos com aqueles que achamos difíceis, mas que estão na nossa lista para aprendermos a amar. Agradecemos por sabermos que a morte não existe e que os nossos amigos queridos, os nossos familiares que se encontram na outra dimensão, estão vivos, velando, cuidando, torcendo por nós. Nós queremos agradecer todos os pequenos e grandes ciclos que finalizamos, aqueles que reiniciamos, com o apoio, o auxílio do nosso Pai, do nosso anjo da guarda e de todos aqueles que cuidam de nós. Obrigada, Pai, por termos motivos para sorrir, por termos a existência para reprogramarmos e para buscarmos a nossa felicidade. Obrigada, Pai, porque acreditamos que estamos cada dia mais saudáveis, cada dia mais ligados ao aprendizado do que realmente importa nessa vida. Abençoa, Pai querido, aqueles que aceitaram a nós como filhos e que nós possamos agradecer por tudo que aprendemos, por cada lição, cada fala, cada escuta para sermos quem somos hoje. Obrigada pela oportunidade de mudarmos e de melhorarmos a nós mesmos e as nossas relações com os demais. Obrigada pela oportunidade de fazermos diferente a cada dia, para que cada dia possamos nos sentir mais leves, mais felizes, mais comprometidos com a nossa evolução, com a nossa felicidade. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo seu amor por cada um de nós. Obrigada aos mentores que nesse momento colocam nas nossas águas os medicamentos que precisamos. Obrigada às equipes maravilhosas que fazem o encaminhamento amoroso daquelas almas que necessitam ser encaminhadas para os hospitais e escolas do plano maior. Cuida, Pai querido, dos nossos filhos, daqueles a quem tanto amamos, dos nossos companheiros de jornada, daqueles que ainda vão surgir na nossa caminhada, daqueles que já se foram. E que nós possamos nos sentindo plenos de luz, sabendo da presença espiritual que agora cuida de nós, de cada necessidade, que nós possamos terminar este estudo de oração com a frase: eu mereço ser feliz, eu mereço amar e ser amada. Eu agradeço ao universo a minha vida e a vida de todos que me rodeiam. Eu escolho ter novos pensamentos. Eu escolho recomeçar a cada manhã. Eu escolho plantar
felicidades. Assim, com essa prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo: graças a Deus, graças a Maria, a Jesus, que assim seja. Amigos, quanta energia boa, espero que vocês tenham ficado inebriados dessa luz, como eu estou me sentindo agora. Muito obrigada por estarem aqui, por doarem tantas coisas maravilhosas. E nós continuamos seguindo, caminhando, vencendo, fazendo o nosso melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Que Deus possa permitir que tenhamos momentos maravilhosos, que o dia amanhã seja espetacular, que a nossa noite seja de refazimento, de repouso, de bênçãos, que sejamos cuidados e velados o nosso sono. E se Deus quiser, até breve, que nós possamos estarmos nesta sintonia sempre, promovendo o bem e recebendo amor. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe.